nossos sintomas e das nossas doenças diz respeito ao pertencimento. O quê? Quem foi excluído, quem foi esquecido e que precisa ser olhado, ser honrado, ser reverenciado, ser lembrado. Que energia que precisa ser ainda transformada, concluída, trabalhada, curada dentro do sistema. Estamos juntos até aqui? Então, quando nós pensamos nos princípios sistêmicos, nós pensamos tanto no aqui e agora, quanto de uma maneira mais ampla, mais na linha do tempo, por assim dizer, mais longe de nós. 3, 4, 5, tantas gerações que a gente pode não ser capaz de saber onde é que foi que aconteceu aquele sofrimento. Então, o segundo princípio fala da compensação. Do mesmo modo, precisa ter equilíbrio entre o dar e o receber. Então, num primeiro momento, nós podemos adoecer porque, por exemplo, está trabalhando demais. Está trabalhando muito e está se dando pouco. Se dando pouco tempo para fazer uma ginástica, para fazer uma refeição, para ter qualidade de vida. Olha lá, a violação do equilíbrio entre o dar e o receber pode criar doenças, né? E talvez seja a maioria dos sintomas aconteçam no desequilíbrio desse princípio. Não é verdade? Por quê? Às vezes a pessoa lembra de comer pão, mas ela não lembra de comer uma maçã. Ó, está desequilibrando aqui a lei da compensação. Porque nós precisamos de carboidratos, nós precisamos, mas nós precisamos de proteína, nós precisamos também. Nós também precisamos de fibra, olha lá. Precisa ter equilíbrio. A segunda lei, ela fala de equilíbrio. Nós precisamos trabalhar e precisamos nos movimentar? Precisamos. Mas nós também precisamos repousar. Também precisamos do silêncio. Né? Precisamos do contato, precisamos do outro, da extroversão, mas também precisamos da introversão, precisamos da meditação, precisamos do espaço de cura, né? de quietude, de estar consigo mesmo. Então, muitos sintomas aparecem porque essa lei está sendo violada. A pessoa não cuida energeticamente de si. Ela não cuida dela. Ou ela às vezes é muito extrovertida, está sempre muito em contato com as outras pessoas, ou ela está muito introvertida, muito ensimesmada, sem fazer contato com esse outro que vai trazer algo bom, que vai ter uma troca. Né, uma troca de sabedoria, uma troca de soluções, né, um apoio mútuo. Então, o princípio da compensação, ele fala disso, ele fala do equilíbrio entre o dar e o receber. Mas dentro de um sistema, isso também precisa ser respeitado, de um sistema mais amplo, não só do nosso aqui e agora e do nosso cotidiano. Então, a lei da compensação, ela diz assim, imagina que dentro de uma família, uma criança ficou órfã. E essa criança teve que trabalhar muito para ela sobreviver. Né? O conselho tutelar existe há bem pouco tempo. Né? E não é por isso que daqui a 3 ou 4 gerações nós não tenhamos adultos contando que os seus antepassados sofreram tanto. Porque apesar do conselho tutelar, elas sofreram muito. Mas imagine que os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós, eles tinham que crescer conforme era permitido. Então, muitas vezes, essas crianças ficavam órfãs e elas tinham que dar tudo de si para elas sobreviverem. Tudo de si. Tudo de si. Nós tivemos uma pessoa que ela trouxe uma questão, numa oportunidade, que ela disse assim, que quando eles eram bem crianças, eram em 3 irmãos, e o pai faleceu. Ela deveria ter em torno de 4 anos, quando o pai faleceu. E a mãe sentia muita vergonha de ser uma viúva e de ter os filhos pequenos. Então ela dizia que os filhos não poderiam nunca deixá-la passar vergonha. Fazer nada errado que decepcionasse, para que nenhum vizinho falasse, também não tem pai? Então a mãe era extremamente rigorosa com aquelas crianças. E aí as crianças, pronto, e elas também. Então, além muitas vezes de castigos físicos, por conta do jeito que a mãe entendia que ela tinha que educar aquelas crianças, eram crianças que trabalhavam muito.
No sistema dessa pessoa, essa pessoa casou-se, teve um filho, e esse filho ficou louco, ele enlouqueceu. Então, o sintoma, por exemplo, da esquizofrenia significa uma verdade que ela não é no aqui e agora, mas ela é uma verdade que aconteceu num outro canto do sistema. Então, o sofrimento daquelas crianças era quase que de enlouquecer, certo? Era quase que de enlouquecer. Imagina, perder o pai, ficar órfão, viver com restrições, tantas restrições materiais, e trabalhar tanto, e ter uma mãe muito autoritária. Era uma situação de enlouquecer. Essa mulher teve um filho, e este filho se tornou esquizofrênico, totalmente esquizofrênico, e veio a falecer muito jovem. Então, é tanto sofrimento dentro do sistema que essa energia ela vai ser experimentada lá, em algum momento dentro do sistema. Na família desta pessoa, quem experimentou esse sofrimento de maneira tão intensa, aquela sensação de talvez a gente ficar assim, fora de si, de tanto sofrimento, foi o filho desta pessoa que foi órfã. Então, ela não enlouqueceu, mas ela desenvolveu um problema chamado artrite, e depois que se transformou numa artrose. Então, o diagnóstico médico, quando ela era jovem, dizia que ela tinha artrite. Agora, porque ela já é idosa, os médicos dizem que ela tem artrose. Quando nós trabalhamos demais e sofremos demais, e temos ausência das figuras parentais, nós temos uma sensação que dói nos ossos. E é esta sensação que esta pessoa carrega. Então, o filho ficou esquizofrênico, por a loucura da infância, do tipo, é tanto sofrimento que parece que a gente vai enlouquecer. Então, a gente não enlouqueceu, mas o filho enlouqueceu. Porque o sistema não pensa eu. Eu aqui resolvi a minha vida, declarei meu imposto de renda, né? Está na época, e agora está tudo certo, está tudo resolvido na minha vida. Os outros lá estão se resolvendo ainda, mas eu já resolvi. Não existe isso. O sistema, todas as famílias, todos os sistemas, eles pensam nós, eles vibram nós. Não existe eu estou bem independente do outro, em nenhum sistema. Nem na vida das formigas, nem na vida dos elefantes, nem dos cachorros, nem das samambaias, nem das orquídeas. Não existe isso. Eu estou bem e você que resolva a sua vida. O tempo todo o equilíbrio, o tempo todo o sistema está vibrando nós para ele se manter em equilíbrio. O tempo todo. Então, se algo não está bem com alguém, do outro lado vai precisar de ter uma compensação. Algo vai trabalhar para que isso fique bem. Então, é como uma pessoa quando ela está com uma situação, por exemplo, o pé da pessoa está com uma dor. E ela diz assim, eu tenho uma prova para fazer. E a prova é uma prova de química. Teoricamente ela não vai usar os pés, não tem nada a ver, é o cérebro que vai pensar. Mas aquela dor nos pés, se continuar intensa, ela vai dizer, professor, eu não consigo fazer a prova. E aí o professor vai perguntar, mas o que está acontecendo? Aí ela diz, o meu pé está doendo tanto, que eu não consigo lembrar do que é H2O. E aí o professor vai dizer, sim, então é melhor você ir no departamento médico, pegar um atestado e voltar um outro dia, quando o seu pé... O professor não vai dizer, problema do seu pé porque aqui não é um baile, vamos fazer a prova de química mesmo. Isto é uma pequena metáfora de como que o nosso sistema, o nosso organismo, ele vibra no nós. É o cérebro que aprendeu a tabela periódica. Mas se o pé está doendo, não vai resolver a prova, não vai conseguir juntar A com B. Todo o sistema pensa nós. Então, por exemplo, quando uma criança, ela percebe que os seus pais estão sofrendo, não tem como essa criança dizer, eu não estou nem aí, porque eu tenho tanta coisa maravilhosa para a minha vida, eu estou com saúde, e eu tenho uma escola bacana, e os meus pais, eles estão se resolvendo lá, porque eu estou ótimo. Não existe isso. A criança, de repente, começa a roer unhas, a criança começa a ter dor de cabeça, ou vai na escola, o professor diz, Fernandinho, cadê a sua atenção? E o Fernandinho diz,
professora. E onde é que estava a atenção dele? Estava lá trabalhando para os pais. Do mesmo modo, um filho está com problemas, está carregando situações difíceis, está lutando, e os pais dizem, bem, o fulaninho já tem 25 anos, e eu sei, tem a sua conta bancária, o seu cartão de crédito, nós ainda ajudamos, mas ele já tem um bom trabalho. E bem, enquanto ele resolve lá a vida dele, essa situação afetiva, essa situação profissional, nós aqui vamos no baile, porque vai ter um baile da filha do fulano, de aniversário de 15 anos, e nós vamos lá para o baile, lindos e formosos. Algum pai consegue fazer isso? Pode até ir para o baile, mas o coração vai estar, puxa vida, como será que está? Puxa, eu sei, eu já telefonei hoje, já telefonei ontem, eu não vou telefonar de novo, mas se eu pudesse eu pegava o avião, ia lá e ia resolver. Porque o sistema vibra nós. Então, a lei da compensação, ela diz, se algo aconteceu dentro do nosso sistema, isso vai ser lembrado sempre e nós vamos sempre olhar para isso no sentido de equilibrar, de curar, de ajudar, de apoiar. Mesmo que tenha acontecido com um trisavô, com um tataravô, numa geração que a gente nem saiba que geração é. Fica esperando nós olharmos para isso e curar. A energia não envelhece. Bonito isso, né? A energia não se acaba. A energia, ela permanece esperando. Quando nós estudamos esses dois princípios, que é o princípio do pertencimento e o princípio da compensação, naturalmente nós vamos para o terceiro princípio, que é o princípio da ordem, que é o princípio do lugar certo, que é o princípio da ordem. Quando acontece um sintoma na vida de uma pessoa, ela vai lembrar que a ordem foi violada.